Glória a Deus. Boa noite, igreja. Eu vou iniciar com a mesma pergunta do pastor Mateus ontem. Quem está aqui? Amém? Palavra poderosa. Comentei hoje com a Vitória, né? Ela não conseguiu vir ontem, mas comentei com ela. Falei, nossa, a palavra do Mateus é uma palavra que faz a gente ficar refletindo o dia inteiro, semana inteira, não é? Você fica com aquilo refletindo, remoendo aquelas palavras, e foi poderosa em nome de Jesus. Então quem está aqui em nome de Jesus? Amém? Feche seus olhos mais um momento. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor Deus, pela chance que nós temos de te adorar, de estarmos na tua presença, diante do Senhor. E Senhor Pai, em nome de Jesus, não faz sentido algum, Pai, estarmos reunidos aqui se o Senhor não for o centro das atenções, Senhor. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa continuar movendo em nosso meio, de forma poderosa e grandiosa, Senhor. Senhor Deus, que não venha eu a vir a falar nessa noite, mas que o Senhor possa me usar como instrumento na Tua igreja nesse momento, Senhor. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações e penetra o mais profundo deles, Senhor. Para que essa palavra, Senhor Deus, possa criar raízes. E raízes, Senhor Deus, que venham dar uma árvore, árvores frutíferas e frutos poderosos sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, em o nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Pode dar mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Quantos creem que Deus vai agir neste lugar em nome de Jesus? Quantos creem que Deus vai agir na tua vida no ano de 2025 em nome de Jesus? Amém? E se eu falar para você que não, amém? Meu Deus, como assim, pastor? E se eu falar para você que Deus ele não age, mas Deus reage ao nosso posicionamento? Deus ele não age sobre a igreja, mas Deus reage sobre a igreja, sobre o posicionamento de fé, de coragem, de ousadia dos seus filhos sobre a presença dele. Deus ele não age sobre as nossas vidas, mas ele reage através dos nossos passos. Quando Moisés tirando ali o povo de Israel, a Bíblia diz que em certo momento, os egípcios atrás deles, bem próximo, Moisés vira para o povo e fala assim: ei, senta, acalma o coração, porque Deus vai nos livrar. Está lá em Êxodo. E aí Deus, a Bíblia diz que Deus chama Moisés e fala: Moisés, o que você está fazendo? Não, Deus, eu falei para que o povo sente, porque o Senhor vai nos livrar. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, mande que o povo levante e marche. Quantos estão entendendo aqui em nome de Jesus? O que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre um princípio que tenha o poder de transformar pessoas comuns em verdadeiros homens e mulheres de Deus capazes de transformar toda uma geração. Mas esse mesmo princípio que tem esse poder de transformar pessoas comuns em grandes pessoas, em pessoas extraordinárias, também ao ser negligenciado tem o poder de transformar pessoas extraordinárias em pessoas comuns. E Deus não te chamou para ser comum, Deus te chamou para ser extraordinário em nome de Jesus, amém? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Amém, sim ou não? E o que eu quero falar com vocês essa noite é sobre o poder do posicionamento. Vira a pessoa ao seu lado e fala para ela assim: nós precisamos nos posicionar. Amém, igreja? Fala mais forte, fala: se posicione. Deus não nos chamou para sermos comuns, Deus nos chamou para sermos extraordinários. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar posicionados como pessoas extraordinárias. Lá em Hebreus, capítulo 11, eu estou usando a NVI.
Hebreus capítulo 11, do verso 6 ao 8. A palavra diz assim, olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Verso 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Querido, quando Deus traz para Noé a direção de construir a arca, dizendo para Noé que era necessário aquilo acontecer, ser feito, porque iria cair um grande dilúvio sobre a terra. Existe um detalhe nesse ponto, nessa fala de Deus para Noé. O detalhe é que nunca havia chovido sobre a terra. Imagina alguém chegar para você e falar que você precisa fazer sombrinhas de aço porque vai chover pedras sobre você. Soa estranho, sim ou não? Foi o que soou aos ouvidos de Noé quando Deus trouxe aquele pedido a ele, dizendo: olha, faça uma grande arca, porque eu vou fazer chover sobre a terra tão fortemente que toda a terra ficará debaixo das águas. Talvez aquilo não fazia sentido para Noé, mas ele andou e pautou mais de 100 anos da sua vida diante da direção que Deus tinha colocado para ele. E continuando, verso 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O interessante é que Deus não fala para onde ele iria, só fala: vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, no momento em que ele ouviu, recebeu essa palavra, ele tomou aquela posição de obediência e ele seguiu segundo a voz de Deus. Uma das promessas para Abraão era o quê? Que ele seria pai de multidões, sim ou não, igreja? Abraão viu as multidões? Sim ou não? Não viu. Mas a vida inteira de Abraão, ele esteve posicionado debaixo de uma palavra. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma promessa de Deus, e nós queremos viver a promessa já no dia seguinte. E quando aquela promessa não chega de forma imediata na nossa vida, nós desanimamos e saímos da posição. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, em nome de Jesus, escute isso: não saia da posição que Deus te ordenou para estar, porque enquanto você não sair dessa posição, o céu está se movendo ao teu favor, e logo, logo, quando você menos perceber, a promessa se instalou sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre a tua história, em nome de Jesus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Deus não age, Deus reage. Eu sempre falo muito sobre isso, sobre o ambiente da igreja, sobre o amém, sobre o glória a Deus, sobre as palmas. Por quê? Porque isso mexe os céus, isso movimenta os céus, né? Até ontem o pastor Mateus comentou que eu sempre falo para a pessoa: vira para o seu lado, vira para o seu irmão, porque movimento gera movimento. Quando você se movimenta na terra, Deus se movimenta nos céus. Deus, ele só está assim de cima, olhando, esperando um passo seu de fé, para que ele possa colocar o chão debaixo dos teus pés. Talvez você ainda não viu aquilo que Deus tem para fazer na tua vida ou na tua história, mas Deus já tem tudo escrito, porque ele diz que antes mesmo nós tínhamos sido gerado no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia e ele já havia escrito todos os nossos dias. Vira para a pessoa do seu lado
e fala para ela assim: os dias que Deus escreveu para você são dias de glória, são dias de bênçãos e não de maldição. Os dias que Deus escreveu para você são dias de paz e não de guerra. Quantos dizem amém para isso em nome de Jesus? Dê sua melhor salva de palmas então para Deus, querido. Aleluia! Glória a Deus! Um homem e uma mulher posicionada não se move pelo que vê, mas se move pela visão original que Deus colocou no coração deles. Um homem e uma mulher bem posicionada naquilo que Deus tem para ele, não se importa com as circunstâncias que o cercam, porque ele já enxergou aonde Deus vai colocá-lo. Deus tem um fim para você. Talvez o momento onde você está totalmente embaraçado, totalmente contrário da visão que Deus te deu há muito tempo. Os sonhos que Ele colocou no teu coração, talvez hoje o que você e eu estejamos vivendo esteja totalmente desconecto do que Ele nos mostrou lá atrás. Mas quando nós estamos posicionados diante da visão que Deus colocou no nosso coração, daquilo que Deus nos mostrou, não importa a bagunça que está à tua volta, querido, mas você sabe que você vai viver a promessa de Deus, que você vai enxergar as promessas de Deus se cumprindo sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios. Grandes coisas Deus irá fazer. 2025 será um ano poderoso, mas para aqueles que se posicionarem. É impossível você querer viver algo novo tendo as mesmas atitudes. É impossível você querer viver e alcançar algo novo fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, lendo os mesmos livros, andando com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos ambientes. Se você quer viver algo novo de Deus na tua vida, então comece a experimentar coisas novas em Deus sobre a tua história em nome de Jesus. Comece a ter atitudes diferentes. Qual a posição que eu preciso estar para viver a promessa de Deus, para que eu possa realmente viver aquilo que Deus tem para mim? O posicionamento dá destino para você. O meu posicionamento, ele traz destino. E esse destino é um destino de glória em Deus, em nome de Jesus, amém? Jesus, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qualquer coisa contrária disso não vem de Deus. Qualquer coisa ao contrário disso mostra para mim que eu estou em alguma área da minha vida fora da posição. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Um homem, uma mulher bem posicionado não aceita ser vítima. Não fica no vitimismo. Um homem, uma mulher de Deus sabe que ele é e ela é escolhida por Deus, é valente, poderoso em guerra, é mais do que vencedor. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, para que tenha ele o domínio sobre todas as coisas. Vira a pessoa ao seu lado e fala para ela: você não é vítima. Quantos dizem amém para isso em nome de Jesus? Um homem, uma mulher bem posicionada não escuta, não dá ouvido para críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Já recebeu alguma crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada na vida, sim ou não? É o que mais tem, não é? Deixa eu te fazer uma crítica construtiva. A pessoa, você olha para a vida dela, não tem nada construído, mas ela quer trazer uma crítica construtiva para você. Ei, uma pessoa bem posicionada, ela não dá ouvido para quem parou no meio do caminho. Uma pessoa bem posicionada, ela está preocupada não em ouvir a pessoa que parou, mas ela está preocupada em olhar para os céus e ouvir o que o Pai está dizendo para ela o tempo todo. E Ele está dizendo: ei, levante e continue marchando, marche, passo após passo, porque eu estou contigo. Quantos dizem amém? Amém?
Glória a Deus. E ao longo da história a gente enxerga em vários momentos homens que ao se posicionarem, Deus fez coisas grandes, mas ao saírem da sua posição, só desgraça aconteceu. Nós enxergamos isso na vida de Davi, sim ou não? Davi, enquanto era posicionado, era homem valente, homem segundo o coração de Deus, ganhava batalhas, vencia, fazia algo sobrenatural sobre aquela nação. Mas a partir do momento em que ele saiu da sua posição, a desgraça entrou na tua casa e no meio da tua família. Nós olhamos para Saul, enxergamos ele dentro da posição, e nós enxergamos um grande rei guiando a nação, ouvindo a voz de Deus. Mas no momento em que ele sai da sua posição, nós vemos a desgraça entrando na casa, no reino, no povo. Nós olhamos para Adão e enxergamos Adão na posição em que Deus o fez, reinando sobre todas as coisas. E de repente ele sai da sua posição e é expulso do paraíso. Por toda a história, homens que saíram das suas posições viveram desgraças. Um homem dentro da sua posição, um ser humano dentro da posição de Deus para a sua vida, tem o poder de transformar maldições hereditárias, quebrar maldições hereditárias e dar um destino totalmente diferente para os teus filhos, para a tua família, para o teu casamento, para a tua casa. Um dos motivos de eu e minha esposa decidirmos sair do ministério que nós estávamos em São José dos Campos e vir para uma igreja local era por causa dos nossos filhos. Porque nós olhávamos para ele e víamos que estava muito distante. E a gente conversava entre nós, falava, nós precisamos estar no lugar mais próximo, mas nós também precisamos que eles estejam mais próximos. E essa semana eu preguei no culto da Way, que foi sábado passado. E antes de, acho que foi de dia, não lembro se foi na sexta, foi no sábado mesmo durante o dia. A gente estava no carro, eu, o Arthur e o Heitor. E aí o Heitor virou para mim e falou, pai, você que vai pregar hoje? Eu falei, sim. Ele virou para mim e falou assim, o que você vai pregar? Fala para mim, o que você vai pregar? E naquele momento naquela pergunta dele, Deus falou comigo, a posição. O homem, quando ele está na posição, eu transformo a sua casa. Eu transformo os corações dos seus filhos. E enquanto eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do Vandão, da Dani, no Awake. A gente estava sentadinho ali, eles estavam atrás de mim. E um calor, fez um calor no período ali da tarde. E aí quando eu olhei para trás, estavam os dois sentados, e eu olhei para o chão, estava o Benício deitado no chão, babando, dormindo, largado. E eu olhei e pensei comigo, é isso, porque eu me vi neles. Os meninos novinhos era assim, a Bia e o Matheus, eu olho para eles, a gente se vê muito. O Heitor tem uma cicatriz, era aqui na sobrancelha, já está no meio da testa. Quando ele tinha 1 aninho, a gente estava num discipulado na igreja, e ele correndo, caiu de cabeça no púlpito. Na hora cortou, cancelamos a reunião, pegamos ele, levamos para o hospital, deu ponto. No dia seguinte, nós estávamos aonde? Na igreja. E ele estava onde? Correndo de novo na igreja. Aí hoje, essa cicatriz que era na sobrancelha já está aqui no meio da testa, que já foi crescendo, né? E todas as vezes que eu olho aquela cicatriz, eu lembro da onde foi. As cicatrizes, querido, as cicatrizes que nós temos por Jesus, são cicatrizes que nos traz lembranças, que nos faz lembrar de muitas coisas. Talvez nós queremos poupar os nossos filhos, queremos poupar o nosso casamento, queremos nos poupar, achando que é muito. Eu falo para você, não canse de sacrificar por Jesus. Não canse de se doar por Deus. Porque enquanto você estiver se doando, se entregando, sacrificando por Ele,
Ele está se movendo a seu favor. E Ele também está se entregando, sacrificando e movendo sobre a tua vida de uma forma sobrenatural. Grandes coisas Ele irá fazer sobre as nossas vidas. Fala comigo, Deus não age, Deus reage. E Deus vai reagir sobre a tua vida. Deus vai reagir à tua fé. Deus vai reagir ao teu posicionamento de coragem. Juízes capítulo 6, verso 11 ao 16. Juízes 6, 11 ao 16 diz assim: Então um anjo do Senhor veio e sentou-se sob uma grande árvore de Ofra, que pertencia aos berritas Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Só um momento. Aqui há 7 anos já, Israel estava totalmente sitiado pelos midianitas, pelos seus inimigos, ao ponto deles não terem mais nem armas para se defenderem. Eles não tinham mais recursos, porque eles estavam realmente sitiados. E aqui a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Você já viu alguém malhando trigo? Já viu como que é? A pessoa, ela bate o trigo e depois ela joga aquele trigo para o ar numa peneira. Só que para ele fazer isso, ele precisa estar num lugar aberto, porque enquanto ele joga o trigo para cima, o vento bate e leva a palha. Mas ele estava malhando o trigo no lagar, um lugar fechado. Por que ele estava malhando o trigo no lagar? Porque ele estava com medo. Porque ele estava numa posição de medo. Continuamos. Verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: Não foi o Senhor que tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá e livre Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem está te enviando? Verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor de Manassés e eu sou o menor da minha família. O anjo está chamando Gideão, dizendo para ele: homem valente, enquanto ele está numa posição de covardia, escondido. Mas Deus, entenda uma coisa, Deus não olhava para Gideão no momento da circunstância que ele estava vivendo, mas Deus olhava para Gideão com a visão de quando ele o criou. Não importa o que você está vivendo hoje, Deus não olha para a circunstância, Deus olha para a sua origem. E a Bíblia diz que a nossa origem é nele. Quantos dizem amém para isso? E Deus está dizendo para ele, e enquanto Deus está chamando e ele está retrucando e falando: não, mas eu não posso, não, mas por que isso? E Deus está dizendo: homem valente. E aqui no verso 15 ele diz: porque a minha tribo é a menor, porque a minha casa é menor da minha tribo e eu sou menor da minha casa. Talvez hoje você esteja se sentindo dessa maneira, o pior dos piores. Mas Deus está olhando para você e Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você: você não é da forma como você acha que é, mas você é da forma como eu digo que você é. E você é grande e poderoso em nome de Jesus. Você é valente em nome de Jesus. E aí no verso 16, novamente o anjo diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus está tirando Gideão de um posicionamento de covardia e trazendo Gideão para um posicionamento de coragem.
Fala comigo, coragem. Vira a pessoa do seu lado e fala para ela, coragem. Primeiro ponto, querido, é um posicionamento de coragem. Deus quer nos tirar de uma posição de covardia e nos levar para uma posição de coragem. E é isso que vai acontecer em 2025. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Se você crê nisso, dê sua melhor salva de palmas então, querido. Aleluia! Mesmo com medo, Gideão liderou aquele exército e trouxe grande vitória sobre Israel. Ele iniciou com 32 mil homens. E com quantos homens ele terminou? 300. Na verdade, ele lutou, ele foi para a batalha com apenas 300 homens. Ser valente à frente de 32 mil homens é fácil, não é? Mas e com 300? Talvez você não sabe o como. Mas se Deus falou para você ir, vai. Porque Ele é contigo em nome de Jesus, amém? Josué capítulo 1, do 1 ao 9 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar que puseres os pés, darei a você. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. E não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar da palavra do livro da lei. Medita nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Diferentemente de Gideão, aqui a Bíblia não mostra um diálogo entre Josué e Deus e o anjo. Mas eu acredito que pelo fato de nós vermos o anjo falando por 3 vezes para ele, seja forte e corajoso, acredito eu que enquanto o anjo trazia a direção para ele, ele também trazia argumentos, dizendo que talvez ele não era capaz, que talvez ele não era bom o suficiente. Mas o anjo virava para ele e dizia: seja forte e corajoso. Não foi Deus quem te enviou. Obedeça. O segundo posicionamento que Deus exige e quer que nós estejamos nele é o posicionamento da obediência. Estar debaixo de uma voz, de uma direção, e você não sair dela independente das circunstâncias que estão à sua volta, independente do momento, independente da situação. Decidir ser obediente até o fim. O pastor Mateus comentou ontem sobre Jesus quando ele suou sangue no Getsêmani. Estudiosos dizem que para que isso aconteça, a adrenalina liberada no corpo, ela tem que ser a um grau tão alto, tão absurdo, que nenhum coração humano consegue sobreviver a isso. Antes de você chegar a esse ponto de suar sangue, a pessoa morre de um infarto. Aí você pode perguntar: mas por que Jesus não morreu sendo homem? Se nenhum homem conseguiria
sobreviver a isso? Por um simples ponto. Jesus, ele estava posicionado no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos posicionados, querido, na vontade de Deus, não importa o mundo que caia ao meu redor, nenhum mal te sucederá, enquanto o teu chamado e a tua missão não for cumprida. A missão de Jesus não tinha sido cumprida naquele momento. A missão dele terminaria na cruz. E naquele momento Deus o protegeu de tal forma, porque ele estava no lugar certo, na hora certa, na posição certa. Quando nós estamos posicionados debaixo da obediência, Deus está nos guardando em nome de Jesus. Nada, nenhum mal vai tocar em você ou na sua casa. Quantos dizem amém para isso? Quantos decidem estar no posicionamento de obediência? Amém, sim ou não? Dê sua melhor salva de palmas então para Deus, querido. Marcos capítulo 5, verso 25. A Bíblia diz assim: e estava ali certa mulher, que havia 12 anos que havia sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. E instantaneamente cessou sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo estava livre do seu sofrimento. Verso 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? E responderam os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher que lhe tinha acontecido aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz, livre do seu mal. A Bíblia diz que há 12 anos aquela mulher vivia com aquela doença. Ela sofria daquele mal, havia tentado de todas as formas se livrar e não tinha conseguido. Certo dia ela escutou sobre Jesus e a Bíblia diz que ela pensava: se eu apenas tocar, ficarei curada. Existe um grande desafio para essa mulher fazer isso. Primeiro, porque ela era mulher. Segundo, que aos olhos daquele povo ela estava impura, porque a mulher nos seus dias ela tinha que ficar separada, porque ela era considerada impura, ela não poderia estar no convívio social. Agora imagina ela, uma mulher impura, tocando nas vestes do mestre, e ela teve que enfrentar grandes multidões para isso acontecer. Mas ela tinha no seu coração: se eu apenas tocar. E a Bíblia diz que quando ela tocou, imediatamente ela ficou curada. E Jesus parou e falou: opa, quem me tocou? E os discípulos, imagino eu que Pedro vira para ele e fala assim: você está de sacanagem, né, Jesus? Está todo mundo te apertando, te comprimindo, olha a multidão que te toca, você pergunta: quem te tocou? E ele vira para os discípulos e fala assim: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Entenda uma coisa: não basta tocar em Jesus, você precisa tocar nele de uma forma diferente. E quando ela tocou em Jesus de uma forma diferente, a Bíblia diz que não foi ele quem liberou o poder para ela, mas ela arrancou o poder de Jesus para aquela necessidade que ela tinha. O teu posicionamento de fé vai ter o poder, querido, de extrair dos céus tudo aquilo que você precisa para o ano de 2025. Quantos dizem amém para isso?
Querido, em nome de Jesus, o teu posicionamento de fé vai ter o poder de extrair dos céus a cura que você precisa, o milagre na tua vida financeira, a restauração sobre o teu casamento. Todas as áreas da tua vida pode ser transformada através de um posicionamento de fé. Assim como aquela mulher pensou, olhou e falou: se eu apenas tocar. Quantos querem tocar nele em nome de Jesus? Amém? Fala comigo, posicionamento de fé. Vira a pessoa ao seu lado, fala para ela: qual foi o primeiro posicionamento? De coragem. Fala comigo, coragem. Fala comigo, obediência. Fala comigo, fé. E por último, fala comigo de ousadia. Marcos capítulo 10, verso 46. Diz assim: então chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chama-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus. Verso 51. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vai, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Querido, Bartimeu, um cego, mendigo, à beira do caminho. A Bíblia diz que no momento em que ele ouviu que Jesus passava por aquele caminho, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz também que muitos que estavam ao lado dele falavam para ele: Bartimeu, fica quieto, para de gritar. Quem é você para que Jesus olhe para você? Mas um homem no posicionamento correto, ele não dá ouvido a pessoas que estão do lado tentando pará-lo. Ele tem um objetivo, ele tem uma visão original que Deus colocou no coração dele, e ele vai até o fim. E a Bíblia diz que quanto mais as pessoas o repreendiam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando Jesus chama, a Bíblia diz que ele jogou de lado a sua capa. Aquela capa era o que dava a ele aquela condição de mendigo. E entenda uma coisa, querido mendigo: se tem uma pessoa sentada com um chapéuzinho e você colocar R$100 naquele chapéu esperando que ele levante e vá embora, se 10 minutos depois você passar, você vai voltar e ele vai estar no mesmo lugar. E cadê os R$100? Guardadinho no bolso. Sabe por quê? Porque o mendigo, ele sempre quer explorar aquilo que ele não tem. Sempre. Mas Bartimeu, nesse momento, ele usou aquilo que ele tinha. Ele usou a sua voz. Ele usou uma ousadia que veio lá do fundo com a certeza que Jesus era a solução para ele. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas o repreendiam, e mais ainda ele gritava. E quando Jesus o chamou, ele levantou e foi até Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele era cego. O que você acha que ele gostaria que Deus fizesse, que Jesus fizesse? Sua visão, sim ou não? Eu acredito que muitos ali, no momento que Jesus fez aquela pergunta, se perguntou: calma lá, o cara é cego, pô, o que mais que ele vai querer? Mas Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Nem sempre a necessidade que é nítido para todo mundo é aquilo que eu tenho pedido para Deus. E Jesus, Deus, Ele sempre quer ouvir a tua voz. A Bíblia fala que nós não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. O envelope
Escreva o que você quer. Seja detalhista naquilo que você quer para o seu ano de 2025. Porque grandes coisas Deus tem para nós. Quantos querem tomar uma posição de grandes coisas na sua vida em nome de Jesus para 2025? Eu queria que você se colocasse de pé, querido. Eu tenho certeza que Deus ele não te trouxe aqui por um acaso, pleno dia 26 de dezembro, mas que Deus tem um propósito para nós, que começou desde ontem na palavra do pastor Mateus, hoje, e até o dia 31 nós temos, muitas pessoas vão passar aqui trazendo palavras que vão construir algo sobrenatural para o teu ano de 2025. E no dia 31 nós temos a oportunidade de passarmos aqui sobre esse altar, declarando o poder de Deus sobre o nosso novo ano. Eu não sei o que precisa ser restaurado na tua vida, dentro da tua casa, ou talvez dentro de você. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquilo que nós precisamos, Deus tem separado e guardado para nós. Mas não adianta nós esperarmos que Ele faça. Nós precisamos agir. Nós precisamos fazer. Nós precisamos levantar e marchar. Fala comigo, levantar e marchar. Quantos decidem se levantar para marchar para um ano de 2025 sobrenatural sobre a tua vida em nome de Jesus? Vira para a pessoa do seu lado e declara sobre a vida dela. Fala, o ano de 2025 será o melhor ano da sua vida até então. Fala para ela assim, será o ano de mais alegrias, de mais prosperidade, de mais saúde, de mais bênçãos até então. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Querido, cada novo dia será melhor do que o anterior. O hoje ele precisa ser melhor do que o anterior, porque a palavra nos garante que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja vivendo uma noite longa, mas eu quero trazer uma notícia para você, querido. O amanhecer de Deus já chegou. O sol já começou a raiar sobre a tua vida. E o ano de 2025 será um ano marcado de grandes conquistas, grandes vitórias, grandes coisas sobre a tua vida, sobre essa igreja em nome de Jesus. Posicionamento. Esteja no centro da vontade de Deus para a tua vida. Não importa o quanto Ele te peça para sacrificar, não importa o quanto Ele te peça para fazer, não importa o quanto Ele te peça para entregar, entregue tudo aquilo que Ele te pedir. Creia. Feche teus olhos. Esse é o seu momento com Deus, querido. É você e Deus. Esse é o momento onde você tem de colocar diante dele tudo aquilo que está desajustado na tua vida, tudo aquilo que está desalinhado na tua vida, talvez pela falta de posicionamento que você possa não ter tido ainda, talvez um posicionamento que você ainda não tomou dentro do teu casamento, talvez o posicionamento que você ainda não tomou na tua empresa, no lugar onde você trabalha. Tudo que nós vivemos é fruto de sementes lançadas sobre a terra. Se você quer ter novos frutos, novas colheitas, você precisa lançar novas sementes. Novas atitudes, novas ações trazem novos resultados.
uma ousadia de se entregar e de se lançar aos pés de Deus, de chamar a atenção para você, pode trazer o milagre que você necessita e que tanto você tem buscado. A ousadia de enfrentar os teus medos, de não olhar para a tua pequenez, para as tuas fragilidades, para o quão pequeno você acha que você é, pode trazer sobre a tua vida grandes vitórias e grandes livramentos. O teu posicionamento libera um novo destino na tua vida a partir de hoje. E se você quer tomar uma posição, querido, em várias áreas da tua vida, se você quer tomar hoje uma nova posição diante de Deus, eu quero te convidar, sai do teu lugar, vem aqui para o altar. Nós queremos orar com você, nós queremos profetizar sobre a sua vida e declarar um novo tempo, um tempo de onde grandes coisas irão acontecer, irão se realizar sobre a tua vida e sobre a tua história. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Deus Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, e pedimos ao Senhor, Deus, vem sobre o nosso meio, Pai. Deus, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos agir de forma sobrenatural, para que o Senhor possa reagir sobre as nossas vidas, Senhor. Reagir, Senhor Deus, sobre os nossos lares. Reagir, Senhor Deus, sobre o nosso ministério. Reagir, Deus, de forma poderosa, Senhor Deus, sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho. Senhor Deus, só o Senhor sabe o que passa no coração dos teus filhos. E eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer, Deus, a revelação de onde todos nós, cada um de nós, devemos tomar uma nova posição nessa noite. Vem sobre este lugar, Deus. Vem sobre este lugar, Deus.